Um homem de olhar frio. Eu estava conversando ali, aí eu apertei ela e não sei o que já fica no quarto. Quando eu olhei, já tinha feito a merda, puxei no cabo. Ela reagiu a alguma coisa? Não. Um louco ou um psicopata? Psicopata. Louco, o que nós chamamos de louco? Louco é aquela pessoa que ela tem um problema mental, é o psicótico, é aquele que pode matar, mas é numa escala muito pequena, mas ele tem sentimentos. Louco tem sentimento, psicopata não. Este é Marinésio dos Santos Olinto. Pelo menos 2 assassinatos. Recebemos algumas ligações, outras pessoas, de outros lugares, já até fizemos contato para que pudesse comparecer à delegacia, ser ouvida, ver a possibilidade de fazer um reconhecimento fotográfico para a gente que dá curso à investigação e chegar no seu deslinde final. Realmente, quantas vítimas Marinésio fez? Foi a partir dele que chegamos até 2 mulheres que nunca se viram. Letícia Souza Curado, de 26 anos, advogada, funcionária do Ministério da Educação. E Genir Pereira Souza, diarista, 47 anos. A história das 2 vítimas se cruzam em 2 caminhos. Moravam em Planaltina, a 45 quilômetros do Distrito Federal. E ambas foram mortas pelo mesmo homem, o cozinheiro, de 41 anos. Nós temos a Letícia e a Geni, comprovadamente, que ele matou, ele estava com o mesmo veículo, ele foi identificado, ele estava portando ainda objeto da Letícia. Então nós temos diversos elementos que comprovam que ele foi o autor. Ele, inclusive, foi que deu a indicação de onde teria jogado o corpo. São 2 crimes bem semelhantes, com características muito iguais. Então, são 2 mortes. E, agora, se chamasse ele de um maníaco sexual, eu acho que é o termo vulgar, mas se aproxima mais. Na verdade, ele sai buscando vítimas aí aleatórias e ele já fez muitas vítimas. E confirmados todas essas, já seriam pelo menos 9 pessoas vítimas dele. Agora, a morte, por enquanto identificada, nós temos 2. Letícia é uma mulher sonhadora, sorridente, aprovada em um concurso do Ministério Público e a vida dedicada à família e à religião. Sinto algo diferente que não posso explicar. Uma presença muito forte invadiu este lugar. Genir, mãe de 2 filhos, trabalhava como faxineira nos fins de semana para ajudar a família. Em ambos os casos, tanto Letícia quanto Genir estariam em situações muito parecidas quando foram abordadas por Marinésio. Estavam em paradas de ônibus como essa ou próximas a ela, aguardando o transporte coletivo. E era exatamente assim que o cozinheiro costumava agir. Ele passava de carro pela região, percebia mulheres sozinhas nessas paradas, conseguia fazer a volta e, segundo ele, em depoimento à polícia, oferecia uma simples carona e as vítimas aceitavam. Só que a polícia trabalha com a hipótese de que ele dizia ser loteiro e oferecia o serviço de transporte regular e assim as vítimas terminavam entrando no veículo. A partir daí, ele começaria a colocar o plano dele em prática. Primeiro, mudava o trajeto da viagem. As vítimas achavam aquilo estranho, mas ele dizia que era um trajeto mais rápido, facilitaria o caminho. E a partir daí, ele começava a tentar seduzir as vítimas. Letícia, segundo ele, teria sido morta porque reagiu à cantada dada por ele. Terminou sendo esganada e morreu asfixiada. Já Genir teria aceitado a carona e aceitado espontaneamente, isso ele afirma no depoimento, ter relação sexual com ele. E logo depois morreu da mesma forma que Letícia. A polícia diz que esse é um comportamento doentio, que logo após matar as mulheres, ele deixava os corpos à beira de rodovias pouco movimentadas e levava para casa os objetos pessoais das vítimas. Ou guardaria esses objetos como souvenir ou revenderia como um objeto roubado. Marinésio foi preso depois que o carro dele foi identificado pela polícia. Letícia teria entrado no veículo na sexta-feira, horas antes de morrer. Na delegacia, além do caso Letícia, ele confessou também a morte de Genir. O motivo? Uma coisa que deu de mim aconteceu. Eu não sei o que foi que bateu na cabeça, não. Não sei, né? A família de Genir acredita que a diarista pode ter caído no conto do falso loteiro e embarcou em uma viagem para a morte. A filha da mulher, morta em 2 de junho, não escondeu a dor ao saber da prisão do homem que confessou o crime.
me sinto muito revoltada. Peço para Deus assim, tirar isso de mim, porque só o que eu sinto assim é revolta. Fico revoltada em saber que uma criatura dessa, que não pode nem chamar de ser humano, tem coragem de fazer isso com a pessoa, mãe de família, vó. Minha mãe amava demais meu filho, a gente era super unida, a família toda. A gente somos uma família muito unida. Então, a família toda está sofrendo com tudo isso. Logo depois da prisão de Marinésio, outras mulheres procuraram as delegacias do Distrito Federal. Segundo as vítimas, um homem que não demonstra arrependimento do que fez. É uma pessoa que ele tem um transtorno dos seus afetos. E você pode ver que pela voz dele, ele não demonstra nenhuma emoção, ele tem uma frieza muito grande, né? Ele tem uma impessoalidade. Ele fala como alguém que assistiu o crime e não como alguém que participou, né? Por quê? Porque ele não tem nenhuma empatia com a vítima. Esta adolescente de 17 anos conversou com a Record TV e escapou de Marinésio por muito pouco. Em abril, ele me abordou na parada de ônibus, em frente à DF-250, e me abordou com a faca e me ameaçando que se eu não entrasse ele ia me matar. Aí ele me colocou dentro do carro e me levou pro final dos Pinheiros. E lá aconteceu o estupro. Depois que ele me jogou para fora do carro e me bateu. E eu voltei para a parada. E vim para casa. Chorando. Tô fazendo tratamento psiquiátrico e psicológico. É muito doloroso, dói muito. Mas o que levou Marinésio a cometer os crimes? Segundo os especialistas, Marinésio tinha uma dupla personalidade latente. Em ambientes que ofereceriam riscos a ele, ele costumava ser um homem bom, aquele que se relacionava bem com todo mundo. Quando estava ao lado das vítimas, era agressivo. De pano de fundo, existia aí uma tara sexual e, segundo os especialistas, provavelmente o comportamento de Marinésio vinha em uma progressão de taras. Ele teria provavelmente abordado vítimas de forma aleatória. Logo depois teria avançado e seduzido mulheres até chegar ao momento em que ele termina matando as vítimas. Além disso tudo, os psicólogos afirmam que ele tratava as pessoas de uma forma muito fria. Alguém que não demonstra sentimentos claros, onde a mulher seria apenas um objeto para a realização do desejo dele. Com certeza, você vai observar que ele fala das coisas da menina, não, isso aqui eu joguei assim, isso aqui ficou em tal lugar, como se essa pessoa não tivesse uma vida. Nós, que podemos dizer que temos empatia, esse crime mexe com a gente, porque nos empurra para a nossa condição humana. Eu consigo ir para o lugar do outro, eu sinto a dor do outro. Ele não consegue fazer isso. Além disso, durante o depoimento, a psicóloga conseguiu identificar mais um traço da psicopatia. Marinésio só contou aos policiais sobre Letícia e Genir, porque poderia se beneficiar com uma pena menor. Além dele não demonstrar emoção, na hora que ele sente que as coisas podem piorar para ele, aí ele vai e entrega. Percebe? Porque o que a gente precisa ficar sempre muito atento nesse tipo de personalidade é que essas pessoas são reconhecidas socialmente como alguém bom. Entende? Por quê? Porque como eles não sentem, é muito mais fácil da manipulação. E se deixasse, ele não ia dizer que ele tinha jogado na vala. Embora exista a diferença de idade, Genir e Letícia tinham biotipos muito parecidos, o que mostra mais uma obsessão do acusado. E uma terceira mulher com as mesmas características pode ser a terceira vítima de Marinésio. Geusiane Pereira dos Santos, de 32 anos, a Gisvânia, como era conhecida, desapareceu ao voltar para casa na região da Nova Colina, em Sobradinho, em circunstâncias muito parecidas com a forma de agir de Marinésio. É um momento delicado,
né? Por quê? Porque é uma situação complexa, né? São crimes bárbaros praticados por Marinésio, e então a gente age com parcimônia, né? Muita cautela para que também não conduzam a investigação, né? No calor dos fatos, ser o mais imparcial possível e analisar simplesmente fatos, autoria, circunstâncias e materialidade. A polícia trabalha agora para tentar identificar se Marinésio agia de outras formas além da abordagem feita com os veículos. O carro dele estaria em posse da família há cerca de 5 anos. E a Polícia Civil tenta agora ouvir mulheres que ligaram para as delegacias afirmando que foram abordadas por ele em situações diferentes. Uma teria sido abordada com a faca, outra teria sido abordada em uma conversa mais direta. Além disso, casos teriam acontecido em vários endereços do Distrito Federal, longe da região onde ele provavelmente teria atacado a Genir e também a Letícia. O caso de Svânia ainda é um mistério para a polícia, que tenta perceber, dentro das provas que existem na investigação, se existe realmente alguma ligação entre o desaparecimento dela e as ações cometidas por Marinésio. Seria então Marinésio um assassino em série? Um homem com problemas mentais? Alguém que deve ser punido pela justiça? Marinésio aguarda agora a decisão da justiça no cárcere do Centro de Detenção Provisória da Penitenciária da Papuda. Você não vê psicopata atacando uma vítima na frente das outras pessoas. Tem um planejamento, né? Tem uma razão, assim, eu sei o que eu estou fazendo. Ele diferencia o que é certo e o que é errado. Ele só não sente. Eu não tenho sentimento pelo outro, então eu não preciso obedecer às regras. Eu vou obedecer para me livrar daquilo que pode me punir. Tá aí, gente, excelente trabalho do nosso repórter Dionísio Freitas. Lembrando que o Marinésio está sendo ouvido neste momento no Departamento de Polícia Especializada. Ele que já soma aí 11 vítimas denunciando ele, 2 homicídios e também outras 9 mulheres que procuraram a polícia para denunciá-lo, esse maníaco sexual, como é tratado. Mas olha, por hoje é só. O jornalismo da Record continua nesse caso com essa cobertura especial. E agora eu deixo vocês com essa dupla, Lília Braz e Luiz Carlos Braga, ao meu lado no DF Record, com muito mais informação. Boa noite, Braga. Boa noite, Cadengue. Obrigado. Bom descanso. Até amanhã.